Você morreria por uma mentira que você não apenas sabia que era mentira, mas que você mesmo inventou? E se eu te dissesse que muitas pessoas morreram por uma suposta mentira que só trouxe perseguição e morte para elas? E se eu te dissesse que essa mentira revolucionou o mundo, você acreditaria? Bom, nesse vídeo aqui eu vou tentar responder o questionamento: será que o cristianismo é verdade? Sim, é pela fé que nós cristãos cremos na ressurreição de Jesus Cristo. Mas isso não significa que não existem evidências robustas da veracidade do cristianismo. Evidências essas que em nenhuma outra religião do mundo se encontra. Sendo que a única religião no mundo que possui um arsenal de evidências ao seu favor é o cristianismo. E hoje vamos tratar de uma das maiores evidências da veracidade do cristianismo, que é o martírio dos apóstolos. Isso é, a morte que eles sofreram. Mas antes, quem foram os apóstolos? A priori, foram 12 pessoas escolhidas diretamente por Jesus Cristo. Pessoas essas que são figuras históricas, reconhecidas historicamente, né? Não são 12 lendas, 12 figuras folclóricas, não. São 12 pessoas históricas, sendo que a existência de todos os 12 apóstolos é incontestável, até no meio mais cético da academia, né? O Novo Testamento, que é a parte da Bíblia que fala sobre a vida de Jesus Cristo, o testemunho de Jesus Cristo aqui na Terra, é composto por evangelhos, pelo livro de Atos dos Apóstolos, pelas cartas apostólicas e por Apocalipse. Bom, os evangelhos são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos dos Apóstolos é um livro das histórias dos apóstolos após a ascensão de Jesus Cristo. E as cartas apostólicas são literalmente cartas que os apóstolos escreveram a alguma comunidade cristã, como por exemplo a carta aos Coríntios, né? Ou seja, é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos que moravam em Corinto. Carta aos Romanos é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma. E por aí vai. Ou seja, Jesus Cristo não escreveu nada sobre si mesmo. Somente os apóstolos e os discípulos diretos dos apóstolos escreveram sobre Jesus Cristo. Então, se você sabe da existência de Jesus Cristo, é por causa dos apóstolos. Bom, e obviamente, né, nos evangelhos e nas cartas, existem claras menções à ressurreição de Jesus Cristo. Então, se a ressurreição de Jesus Cristo for uma mentira, os apóstolos não apenas foram enganados por uma mentira, eles mesmos inventaram essa história, porque nos evangelhos e nas cartas, eles dizem claramente que são testemunhas oculares desses eventos com Jesus Cristo. Veja o que diz no evangelho de João: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Bom, e dentre os inúmeros eventos miraculosos que nós cristãos acreditamos, o mais notável, ou seja, o mais importante evento é, de longe, a ressurreição de Jesus Cristo. É o evento que todos os cristãos concordam, ou seja, se você não concorda com a ressurreição de Jesus Cristo, nem cristão você é. Então não apenas uma crença isolada que algumas comunidades cristãs têm, mas é a base da nossa fé. Existem 3 possibilidades para esse evento. Bom, a primeira possibilidade é a possibilidade de que os apóstolos mentiram, né? Eles só falaram assim: vamos escrever aqui que Jesus ressuscitou. A gente viu que ele morreu e não ressuscitou, mas vamos escrever que ele ressuscitou. Então a primeira hipótese é a hipótese dos apóstolos, que foram os que escreveram sobre a ressurreição, terem todos mentidos, né? A segunda hipótese é a de eles terem ficado loucos. Eles viram, tiveram uma alucinação, ficaram loucos e viram de fato Jesus Cristo ressurreto. Mas seria um evento subjetivo, uma alucinação, né? Então, essas 2 primeiras possibilidades. Ou a terceira possibilidade, que é Jesus de fato ressuscitou. E aqui eu vou dar alguns argumentos e vamos analisar essas 3 possibilidades dentro de alguns fatos históricos. Bom, como eu disse anteriormente, é um fato, né, histórico que os 12 apóstolos de Jesus Cristo realmente existiram.
E a maior evidência da existência deles é a própria Bíblia, né? Você pode dizer que a Bíblia não é um livro histórico, mas sim, ela pode ser usada sim como uma base histórica. Mas não se limita aí. Temos também o historiador Flávio Joséfo, que era judeu, ele não era cristão. E ele menciona a existência dos apóstolos, né? Ele menciona. Ele não teria nada a ganhar para mencionar a existência dos apóstolos, mas ele menciona, mesmo sendo judeu, ele não era cristão. Temos também a patrística, que foram os escritos dos primeiros cristãos, né, que não estão na Bíblia, como por exemplo Clemente de Roma, Policarpo de Esmirna, Papias, Inácio de Antioquia, Irineu de Leão e muitos outros. Sendo que alguns deles, como Clemente e Policarpo, não apenas foram cristãos distantes, né, do período apostólico, mas foram cristãos contemporâneos aos apóstolos. Inclusive, Clemente de Roma é mencionado na própria Bíblia. E Policarpo de Esmirna, ele era discípulo do apóstolo João. Mas você pode me dizer, ok, beleza, eu acredito que de fato eles foram 12 figuras históricas, mas no que isso prova a veracidade do cristianismo? Calma que não é só isso. Bom, como eu disse, eles são 12 figuras históricas e eles relataram terem visto a ressurreição de Jesus Cristo, como eu já tinha falado. Então, se a ressurreição foi uma mentira, eles sabiam que era mentira. Mas é um fato histórico também, um fato histórico de que todos os apóstolos, com exceção de João, morreram assassinados por não negarem a fé. Sendo que dos 12 apóstolos originais, né, os 12 primeiros apóstolos, o que temos mais registro do martírio, isso é, do assassinato, é o apóstolo Pedro. E existem muitos autores patrísticos, né, que são os primeiros cristãos, que relatam de forma extensiva o martírio de Pedro em Roma, né, como por exemplo Clemente ou Policarpo, sendo que eles não foram cristãos que viveram, 500 anos depois e que isso foi uma tradição passada de forma equivocada. Eles foram cristãos quase contemporâneos do período apostólico. E muitos desses cristãos patrísticos relatam sim o martírio, não somente de Pedro, mas de muitos outros apóstolos, sendo que o apóstolo Pedro, dos 12, é o que mais possui evidências do martírio. Veja que possui duas fontes não cristãs que mencionam não somente a consolidação do cristianismo, mas também a perseguição e o martírio dos cristãos. Embora eles não mencionem nominalmente os apóstolos, ou seja, eles não falam o nome dos apóstolos, eles mencionam sim o cristianismo. Já no primeiro período, ele era extensamente perseguido pelo Império. Veja Plínio o Jovem. Ele era governador da atual Turquia, né? E ele menciona, né, em uma carta ao imperador Trajano, que ele mesmo mandou executar cristãos. Olha o que ele escreve. Interroguei-os se eram cristãos. Ao se confessavam, repeti a pergunta pela segunda vez. E pela terceira vez, ameaçando-os com a pena de morte. Os que persistiam, mandei executar. Ele mesmo menciona que ele foi o autor do martírio de muitos cristãos. Veja o que Tácito, que era senador romano, escreve também. Cristo, de quem o nome se origina, sofreu a pena extrema durante o reinado de Tibério, por sentença do procurador Pôncio Pilatos. Então Plínio ele confirma que de fato os cristãos eram martirizados no primeiro século, no primeiro e segundo século, o que está de acordo com a Bíblia. E Tácito ele vai confirmar que Jesus Cristo de fato morreu crucificado. Bom, então já temos a primeira parte aqui da argumentação, que é o martírio dos 12 apóstolos, que praticamente é uma evidência cabal da ressurreição de fato de Jesus Cristo, porque eles escreveram sobre a ressurreição, eles escreveram terem sido testemunhas oculares da ressurreição e morreram por não negarem aquilo que eles viram. Mas essa é uma parte só da argumentação. Temos também outras duas grandes colunas dessa argumentação, sendo que a primeira delas se chama Paulo de Tarso. Bom, no período inicial da igreja, quando ela estava sendo estabelecida, né, pouco tempo após a ascensão de Jesus Cristo, a gente tinha um dos maiores perseguidores da igreja, né? E ele se chamava Paulo de Tarso, ou também chamado de Saulo. Ele perseguiu os cristãos de forma atroz. Sim, temos evidências concretas
de que Paulo de Tarso era um perseguidor contumaz da igreja. Só que aconteceu uma coisa bem estranha com ele, quando ele estava no caminho de Damasco para perseguir mais cristãos. Veja o que acontece com Paulo de Tarso. E Saulo, ou Paulo, né, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E a partir daí, Saulo de Tarso, que era o maior perseguidor da igreja, não apenas deixa de ser um perseguidor, mas se torna o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Sim, o que mais escreveu sobre Jesus Cristo na Bíblia inteira. Você pode falar que esse é um texto bíblico, né, e tendencioso. Ou seja, essa história é uma fábula, não existiu, é uma lenda, um mito. Mas, assim como os 12 apóstolos, o apóstolo Paulo, ele é muito bem documentado, até mais do que os 12 apóstolos, né, os 12 primeiros apóstolos. E não tem dúvida alguma de que, de fato, o apóstolo Paulo existiu. E também não tem dúvida nenhuma de que ele era, no princípio, um judeu perseguidor da igreja. Até os acadêmicos ateus concordam, sim, eles concordam que Paulo foi uma figura histórica. E não apenas isso, eles concordam, sim, que Paulo ele era perseguidor da igreja, mas aconteceu alguma coisa, né, alguma conversão, um evento súbito na vida dele, que fez com que ele virasse o maior proclamador do cristianismo na época. Sendo que Paulo de Tarso, que outrora era o maior perseguidor da igreja, aquele que mais perseguia e apoiava o martírio dos cristãos, se tornou o apóstolo mais perseguido pelo império. Aquele que apoiava o martírio dos cristãos se tornou, posteriormente, um mártir cristão. Sim, o apóstolo Paulo, que perseguia a igreja, e isso é um fato comprovado, se tornou um mártir. Ele morreu por não negar que viu Jesus Cristo no caminho de Damasco. Você pode argumentar também que existem pessoas de outras religiões que morrem por aquilo que elas acreditam. E de fato, existem, por exemplo, muçulmanos que morrem por acreditarem que, sei lá, que vão ter o céu se explodir em algum lugar. De fato, isso acontece. Mas em nenhuma religião, aqueles que proclamaram a religião morreram. São duas coisas extremamente distintas, que nem eu tinha falado no começo do vídeo. Você morreria por uma mentira que você sabe que é uma mentira? Os muçulmanos, eles morrem por acreditarem que aquilo é verdade. Mas é diferente com os apóstolos. Eles não receberam essa informação de terceiros. Eles foram que anunciaram essas informações. E eles morreram. São duas coisas distintas. Eu, atualmente, posso morrer pelo cristianismo, mas eu vou morrer por acreditar que aquela era uma história verdadeira, porque eu recebi essa informação de terceiros. Mas agora, se eu fosse um apóstolo, eu teria escrito sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Então, se ela foi uma mentira, eu não apenas sabia que era uma mentira, como eu mesmo fui um dos responsáveis por inventar essa mentira. Então, são duas coisas extremamente distintas. Sim, existem pessoas de outras religiões que morrem por aquilo que elas acreditam ser verdade. Mas, como eu disse, não existe nenhuma como o cristianismo, onde os proclamadores, os anunciadores da religião morreram. Veja o que o apóstolo Paulo disse. Ele não fala que ele apenas recebeu a informação de que Jesus ressuscitou, porque ele já tinha recebido essa informação antes. E o que ele fazia? Perseguia os cristãos. Mas veja o que ele diz sobre ser testemunho ocular dos fatos. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia,
segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até hoje, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de tudo, foi visto também por mim, diz Paulo, como um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Veja o que eu falei. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Isso está em 1 Coríntios 15, de 1 a 10. E veja também o que o apóstolo Pedro fala sobre esse testemunho ocular. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos vimos com os nossos próprios olhos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem tenho me comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Então perceba que tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro relatam terem sido testemunhas oculares de eventos miraculosos que aconteceram com o Senhor Jesus Cristo. Mas sobre Paulo no caminho de Damasco, quando ele teve a visão súbita de Jesus Cristo, você pode argumentar que ele teve uma alucinação, né? Ele estava andando lá no caminho de Damasco e do nada ele ficou louco, teve uma alucinação, alguma miragem, e ele interpretou essa experiência como sendo Jesus Cristo. Porém, ele não teve só essa experiência miraculosa. Essa foi a primeira. Mas ele teve ele relata ter tido diversas outras experiências miraculosas, como por exemplo ele ter subido ao terceiro céu. E não seria uma coincidência gigantesca todas as experiências que ele teve sobrenaturais serem todas uma alucinação envolvendo Jesus Cristo? Porque se ele teve várias experiências, várias loucuras, digamos assim, ele era louco, ele não era uma pessoa sã, né? Se ele teve só uma experiência assim, até poderia dizer que ele é uma pessoa normal que teve um evento súbito, um evento extraordinário. Mas se ele teve diversas experiências miraculosas e todas elas foram loucura, ele era uma pessoa louca. Mas ele não escreve como uma pessoa louca, ele escreve como uma pessoa totalmente sã. E não somente isso, mas como um intelectual, como uma pessoa muito inteligente. Pois a linguagem de Paulo nas epístolas é uma linguagem extremamente rebuscada. E é nessa hipótese que os céticos acreditam. Acreditam que Paulo estava falando de forma honesta mesmo, ele não estava inventando aquilo que ele estava falando. Mas ele acreditava de fato no que ele estava falando. Mas como eles são ateus, eles já partem do pressuposto de que milagres e eventos sobrenaturais não podem existir. Então eles vão argumentar que Paulo teve uma experiência subjetiva. Mas até mesmo eles vão reconhecer que Paulo não escrevia como uma pessoa louca. Pelo contrário, escrevia como uma pessoa totalmente sã e intelectual. E não para por aí. Paulo de Tarso, ele não relata apenas ter visto milagres, mas ele relata ter feito milagres. Veja o que ele escreve para a igreja de Corinto: Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Está em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Ou seja, o apóstolo Paulo, que foi uma figura histórica, ele não apenas relata ter visto coisas sobrenaturais, mas ele relata ter feito coisas sobrenaturais à vista de muitas pessoas. Seria até de uma tamanha burrice ele escreveu uma carta endereçada a uma cidade grande, como era a de Corinto, contando uma mentira. Ele escreveu: eu fiz entre vocês sinais e prodígios. Porque ele escreveria que não apenas viu sinais e prodígios, mas fez à vista de todos, se isso foi uma mentira?
Sendo que ele poderia receber uma carta de volta das pessoas de Corinto, falando, não, você mentiu. Você realmente esteve aqui em Corinto, mas você não fez nada de miraculoso. A gente viu você aqui e a gente não viu nenhum sinal e prodígio. Mas ele escreve para a igreja de Corinto que ele fez, no meio deles, sinais e prodígios. Bom, lembra que eu falei que existiam duas outras colunas? A primeira que eu mencionei foi Paulo de Tarso. E a outra grande coluna da minha argumentação é Tiago, irmão do Senhor. Jesus Cristo teve um irmão chamado Tiago. E segundo a própria Bíblia, nem os irmãos de Jesus Cristo acreditavam nele no começo do testemunho. Veja o que João diz no capítulo 7, versículo 5 do seu Evangelho. Porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Mas aí você pode me perguntar, quem eram os irmãos de Jesus Cristo? Veja o que Marcos escreve no capítulo 6, versículo 13. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Irmão de Tiago e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Bom, só adendo aqui que Judas, irmão de Jesus Cristo, não é Judas Iscariotes que traiu ele. Mas esse Tiago é o Tiago, irmão do Senhor. Ou seja, a priori, nem Tiago, o irmão do Senhor, acreditava na pregação dele quando ele estava dando seu testemunho aqui na terra. Mas uma coisa acontece de forma miraculosa, igual com Paulo. Claro que esse evento não é destacado na Bíblia como o de Paulo. Mas se a gente pular para as cartas apostólicas, a gente vê que Tiago, irmão do Senhor, se converteu ao cristianismo. E não apenas isso, se tornou a pessoa mais influente de Jerusalém. E além disso, Tiago, assim como os apóstolos iniciais, morreu, foi martirizado, foi assassinado por não negar a sua fé. E isso está registrado no livro Antiguidades Judaicas de Flávio Joséfico, que, como eu disse anteriormente, não era cristão. Ele não tinha compromisso nenhum na verdade do cristianismo. Mas ele narra um evento histórico que foi o martírio de Tiago, irmão do Senhor. Veja o que ele fala. Anano, que era de natureza audaciosa e muito ousada, pertencente à seita dos saduceus, convocou o sinédrio dos juízes e trouxe diante deles o irmão de Jesus, chamado Cristo, cujo nome era Tiago, e alguns outros. E, tendo-os acusado de transgredirem a lei, entregou-os para serem apedrejados. Então vamos voltar para nossas três hipóteses iniciais. Como eu disse, a primeira hipótese é os apóstolos terem mentido. Mas como a gente observou aqui, é extremamente improvável que isso tenha acontecido, né? Por que eles inventariam uma mentira que só causou desgraça para eles, que só causou perseguição, martírio, assassinato para eles? Eles não teve nenhum ganho com isso. Pelo contrário, tiveram perdas, tiveram mortes de familiares, mortes deles mesmos, perseguição, fome. Então, essa primeira hipótese é descartada não somente pelos cristãos, mas é descartada também pelos céticos. Nem os ateus acreditam que os apóstolos deliberadamente mentiram. Mas aí vamos para a segunda hipótese, a hipótese que tem que ser, de forma meio forçada, acreditada pelos ateus, porque é inconcebível negar que eles estavam sendo sinceros nas afirmações deles. Então os céticos, eles vão dizer, né, que os apóstolos e Paulo e Tiago alucinaram, tiveram experiências subjetivas com a ressurreição de Jesus Cristo. Mas como eu disse, é extremamente improvável que isso tenha acontecido, porque a ressurreição de Jesus Cristo não foi um evento individual, foi um evento coletivo. Segundo a própria narrativa bíblica, Jesus Cristo apareceu para uma pessoa, depois para outra, depois para outra. Não, ele apareceu, como Paulo disse, para todos os apóstolos e para mais de 500 irmãos de uma só vez. Então perceba que a ressurreição de Jesus foi um fato coletivo. Não foi uma pessoa só que viu ele, não foi grupos separados e individuais que viram ele. Foram todos os apóstolos de uma só vez que viu ele. Então qual a probabilidade de 12 pessoas terem uma alucinação ao mesmo tempo sobre a mesma coisa? E qual a probabilidade de Paulo, que era historicamente um perseguidor da igreja, ter também essa mesma alucinação com a mesma pessoa e todos eles concordarem em tudo com os mesmos princípios básicos? Se fossem alucinações individuais, será que não existiriam coisas subjetivas nessas alucinações? Será que um não alucinaria com Jesus falando uma coisa e outro alucinaria com Jesus falando outra coisa contraditória? Mas todos eles relatam uma mesma coisa que é extremamente coerente.
Então essa segunda hipótese, para mim, também tem que ser descartada. E como eu disse anteriormente, a terceira hipótese que resta é: Jesus, de fato, ressuscitou dos mortos, como Paulo diz. É a hipótese que menos exige malabarismo, menos exige forçação de barra. Claro, a gente tem que pressupor que um evento miraculoso aconteceu, mas seria muito mais miraculoso acreditar que 12 pessoas tiveram uma alucinação simultânea. Seria uma alucinação maior ainda acreditar que, além dessas 12 pessoas, uma pessoa que era perseguidora do cristianismo também teve uma alucinação com Cristo. Também seria uma coisa muito forçada acreditar que, além dessas 12 pessoas, além de Paulo, Tiago, irmão do Senhor, que não cria na pregação do Evangelho, também alucinou com a mesma coisa. E todos eles, com exceção de João, apóstolo, morreram por não negar aquilo que eles acreditavam. Então, no mínimo, é razoável a gente acreditar que houve pelo menos um evento mais além do normal, digamos assim, né? Você pode não acreditar na ressurreição de Jesus Cristo, mas você não pode negar que não aconteceu nada. Aconteceu alguma coisa. E a coisa mais plausível, ao meu ver, é de fato a ressurreição de Jesus Cristo. Mas esse, o martírio dos apóstolos, é sim o maior argumento, mas não todos. Existem outros argumentos tão poderosos quanto o martírio dos apóstolos. Talvez eu os traga posteriormente. E se você quiser, você fala aí pra mim que eu faço. E se quiser também, compartilhe o vídeo aí. Fechou?